Ministério da Educação, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Artes, Programa de Pós-Graduação em Música, Disciplina Análise Musical, Professor Norton Dudek, doutor, aluno Valmir Marcelino Teixeira, Curitiba, 2009. Leonard Meyer, 1956, Emotion and Meaning in Music, Chicago University Press. Emoção e Significado em Música, de Leonard Meyer. O autor descreve a música na perspectiva psicológica com base teórica na psicologia Gestalt. A Gestalt funda-se na ideia de que o todo é mais do que a simples soma de suas partes. Psicologia Gestalt mais música intenciona focar o estímulo em grupos de padrões musicais e relacioná-los uns com os outros. Há uma inclinação para o princípio filosófico estético formalista com base em Suzanne Langer, no livro da autora Feeling and Form, A Theory of Art Developed from Philosophy in a New Key, em 1953. Meyer caracteriza seu trabalho como um lidar com o problema do sentido musical e da forma de comunicação musical. A posição absolutista indica que a significação musical encontra-se exclusivamente no próprio trabalho de arte, nas relações estabelecidas intrinsecamente na composição musical. Esta posição prima por um significado abstrato, intelectual, intramusical. Heimer, em 1970, complementa que no absolutismo o significado da obra está nela mesma, é para ser encontrado dentro dela. Absolutistas consideram que o trabalho musical é restrito. A posição referencialista explica que a música comunica significados que se referem ao mundo extramusical dos conceitos, ideias, emoções, eventos, ou seja, significados que seriam encontrados fora da composição, fora das qualidades puramente artísticas da obra. Duas concepções para significados musicais, a formalista e a expressionista. A formalista considera que a obra musical e o entorno intelectual. O formalismo absolutista diz que o significado da música é puramente intelectual, existindo a partir da percepção e da compreensão das relações musicais na composição. Os sons da música significam somente eles próprios, de acordo com Heimer, em 1970. Por reconhecer e apreciar a forma pela forma, prima pelo aspecto do significado advindo de uma compreensão intelectual racional. Os sentimentos e as emoções definidos não são suscetíveis de serem personificados na música. Ao contrário, as ideias expressas pelo compositor são inicialmente e principalmente de natureza puramente musical. Heimer, citado por Vaslavsky, 2007. Expressionista, obra musical, acresce emoções. O expressionismo, vinculado ao absolutismo, defende a ideia de que o significado da música reside na percepção e compreensão das relações musicais do trabalho artístico, sendo estas relações capazes de estimular sentimentos e emoções no ouvinte. Meyer concorda com o formalismo quando diz que o significado e o valor da obra de arte devem ser encontrados nas qualidades estéticas da obra. Não aceita os significados extramusicais do referencialismo, mas aponta que a relação da arte com a vida deveria ser reconhecida. Os expressionistas absolutistas acreditam que os significados emocionais expressivos emergem em respostas à música e que estes existem sem referência ao mundo extramusical de conceitos, ações e estados emocionais humanos. Os expressionistas referencialistas dizem que a expressão emocional depende da compreensão do conteúdo a que a música se refere fora dela. Meyer inclina-se ao formalismo. Como veremos, o próprio Meyer tem inclinações em direção à perspectiva expressionista absolutista, ou seja, Meyer considera os significados referenciais como algo secundário, e sua ênfase na emoção mais expressionista
implica em uma visão formalista. Música, sistema fechado, sem sinais explícitos para objetos, conceitos e desejos humanos. Por exemplo, Meyer afirma que a música funciona como um sistema fechado, isto é, que não emprega sinais ou símbolos referentes às questões não musicais, como o mundo dos objetos, conceitos e desejos humanos. O autor considera: significado musical não se refere a conceitos extramusicais. Afirma: referencialistas e absolutistas não se excluem mutuamente. De um modo geral, então, o presente estudo visa apresentar uma análise do significado e experiência musical em que ambas as posições, dos expressionistas e dos formalistas, serão contabilizadas e em que a relação entre eles se tornarão evidentes. Significado da música para formalistas e expressionistas, essencialmente intramusical. A posição adotada admite ambos os pontos de vista, formalista e expressionista absolutista. Texto: análise e significado da experiência musical. Expressionista absolutista não tem dado conta de processos nos quais padrões sonoros perceptíveis resultam em experiências de sentimentos e emoções. 3 observações, problemas na psicologia da música: hedonismo, atomismo e universalismo. Embora Meyer seja influenciado pela psicologia, identifica 3 erros que ele acredita ter importunado a psicologia da música: o hedonismo, o atomismo e o universalismo. Hedonismo resume a provocação musical no ato de gostar ou não gostar, sensações agradáveis ou não. Atomismo: explanar, explicar e entender a música como uma sucessão de sons separáveis, sons discretos e sons complexos. Universalismo: bom para todos os tempos e lugares. A resposta à música é universal, natural e necessária. A música ocidental não é universal. A atenção na música de outras culturas revela que a música ocidental não é universal, natural ou presente de Deus, e sim um produto de aprendizagem e de experiência. Resposta emocional à música: emoção. Ela é temporária e evanescente. O humor: relativamente permanente e estável. Exemplo denotativo: descrições de tristeza, alegria, raiva ou desespero encontradas nas obras de compositores barrocos, ou qualidades morais e afetivas atribuídas a determinados modos ou ragas, música árabe e indiana. É possível que o relato da descrição seja cultural e não algo experimentado. Mesmo quando o relato trata de genuína experiência emocional, é possível que se perca diante de processos de verbalização. Estados emocionais são muito mais sutis e variáveis do que podem caracterizar palavras que se usam para denotá-las. O ouvinte está carregado de crenças afetivas relativas ao poder da música. Antes do primeiro som, essas crenças ativam respostas emocionais. Há pouca luz sobre as relações entre as respostas afetivas e os estímulos que as produzem. O mesmo estímulo pode provocar emoção em uma pessoa, mas não em outra. A mesma pessoa pode, ao longo do tempo, mudar sua resposta ao estímulo. Percebe-se que os sentimentos e as reações despertadas pela música não são iguais para todas as pessoas nas diversas épocas e lugares, mas seriam produtos do experienciar humano. É difícil haver uma generalização que explique a comunicação e a significação musical, já que este processo é dialético e acontece inserido na dimensão cultural por meio da ação dos sujeitos. O estímulo produz uma tendência no organismo de pensar ou agir de maneira particular. Tese central da teoria psicológica: emoção ou afeto vem à tona quando uma tendência à resposta é inibida. Teorias de suporte: comportamento denotativo com base em Dewey. Muitos comportamentos emocionais que parecem automáticos e naturais são aprendidos. Por causa desse aspecto, o comportamento serve como centro do significado da comunicação. Isso será chamado de comportamento designativo ou denotativo. Comportamento afetivo-emocional, como esqueleto e ajustamentos musculares, como automáticos,
naturais e concomitantes de uma resposta afetiva, pode ser chamada de reação emocional. Reações emocionais. Quanto mais intenso for o comportamento emocional, presume-se intenso estímulo afetivo, menor é o controle exercido pelo ego sobre o comportamento e a grande probabilidade do comportamento ser automático e natural. Comportamento afetivo intenso, menor diferença de comportamento. Exemplo: conflito extremo resulta em completa imobilidade. No caso de uma voz de assalto, a vítima fica totalmente imobilizada. Quanto mais automático for o comportamento, menor é a chance de diferenciá-lo. Amor e medo não são afetos diferentes, mas são diferentes experiências afetivas. Não há emoções prazerosas ou não prazerosas. Existem apenas experiências prazerosas e não prazerosas. Estímulo musical e as experiências musicais afetivas são não referenciais. Incerteza igual a ignorância, impotência, apreensão e ansiedade. A emoção vem à tona quando eventos musicais afastam normas estilísticas. A quebra da expectativa de progressão pode ser considerado um desvio. O desvio pode ser considerado como estímulo emocional ou afetivo. Principais fenômenos afetivos estão dentro da sucessão de eventos da própria música, sob o ponto de vista dos absolutistas. Num evento musical, há significado por apontar e criar expectativa para outro evento, seja um tom, uma frase ou uma sessão inteira. Música e significado. Significado musical incorporado é, em resumo, um produto de expectativa. 3 tipos de significados: significados hipotéticos, significados determinados e significados evidentes. Significados hipotéticos. O estímulo dá origem a várias alternativas de significados hipotéticos. Significados evidentes. Quando as relações entre o significado antecedente e o consequente são percebidas. Significados determinados. São aqueles significados os quais decorrem das relações existentes entre significados hipotéticos, evidentes e as fases posteriores do desenvolvimento musical. Compreensão plena, tanto quanto possível, atemporal na memória. Não há oposição entre respostas afetivas e intelectuais para a música. Em relação à experiência musical, a concepção formalista e a concepção expressionista aparecem mais como posições complementares do que como contraditórias. Há uma crença de quem aprendeu a crer que a música é essencialmente emocional e está disposto a responder afetivamente ao estímulo musical. Quem aprendeu música em termos técnicos tende a considerar a música em termos técnicos. Daí a tendência de críticos e estetas serem a favor da posição formalista. A inibição de uma tendência de responder ou, no nível de consciência, a frustração da expectativa foi encontrada para ser a base da resposta estética afetiva e intelectual à música. A mente busca controle e certeza, prever e predizer, evita dúvida e estados confusos, aguarda esclarecimentos. Estilo é uma convenção apreendida, conjunto de expectativas. Evento musical pode ser ouvido como esperado ou inesperado. Estilo: família de sistemas, grupos relacionados. Estilos: específicos de determinadas épocas e lugares, não universais. São sistemas construídos. Um som pode não ser ambíguo, mesmo tendo significados diferentes em momentos diferentes. Ambiguidade é estado de espírito do ouvinte e não um caso de duplo significado. Forma e estilo. Importa não só o que se procura saber, mas também a velocidade das percepções e das respostas. Compreender a música, não só definições de regras, mas questões de hábitos adquiridos corretamente ligados a um estilo particular e que são relevantes para esse estilo. A música não é uma linguagem universal. A universalidade está nos termos de probabilidade de relacionamentos na organização de sistemas de som. Relações musicais quase universais.
Compara-se aos aspectos estruturais da linguagem em diversas culturas que exibem princípios comuns. Linguagens musicais diferentes também podem ter sons em comum. Oitavas, quartas e quintas, progressões tonais e escalas são exemplos que se podem encontrar em diversas culturas, embora possam variar consideravelmente de sistema para sistema. Certas relações musicais aparentam serem universais. No entanto, sistemas de estilos devem ser tratados como apreendidos e determinados pela cultura. Padrões de mudança de estilo. Estilos e sistemas de estilo não são permanentes, fixos e rígidos. Mudanças em estilos têm sido mais regra do que exceção, por não haver forte imposição de sanções sociais sobre as artes. Estilo é simplesmente veículo para a experiência estética que vem acontecendo na relação que toma parte entre as forças do trabalho, política, social e intelectual. Resumindo, a natureza da comunicação estética tende a fazer eventual destruição de qualquer estilo dado. Nesse sentido, Meyer fala sobre vibrato, cadências, etc., e como foram feitas algumas alterações no transcorrer de séculos. Alguns desvios se tornam normativos e propiciam a base para futuros desvios. Exemplo de relação sociopolítica e desenvolvimento estilístico, o caso dos monges bizantinos. Estilo melódico bizantino. O imenso número de hinos introduzidos nas missas fez com que as autoridades eclesiásticas proibissem a edição de novos hinos no repertório. Isso influenciou as atividades artísticas de monges, que nessa época se ocuparam de embelezar a música. Os monges se concentravam em transformar a estrutura simples das melodias bizantinas em estilos ornamentados e em palavras de textos em irreconhecíveis coloraturas. Como já dito, este é um excelente exemplo de relações entre condições sociopolíticas e o desenvolvimento estilístico. Estilos são feitos, modificados e desenvolvidos por compositores e performers. O que aparenta como decadente de um ponto de vista de um estilo pode aparentar como criativo de um outro ponto de vista. Mudança cíclica e estilo. O processo de mudança estilística é cíclica. Primeiro há período no qual normas e seus desvios relativos se tornam estabelecidos. As novas normas e seus respectivos desvios precisam se tornar gradualmente parte das respostas do hábito de compositores, performers e ouvintes. Há os conservadores que aderem ao estilo antigo e há os vanguardistas que estão atentos para construir o novo estilo. Ambos os grupos são muito conscientes da técnica e os partidários do novo estilo serão especialmente conservadores no senso de que eles tenderão a impor muitos limites estritos para eles próprios. Depois disso, há o período no qual o estilo se torna estabelecido e aceito. Os padrões de estilo não são fixados nem por Deus, nem pela natureza, mas são feitos, modificados e descartados por músicos. Conjunto preparatório. Ouvir música está precedido de um número de ajustes mentais e físicos na performance consciente ou inconscientemente, o qual serve para facilitar e condicionar a resposta subsequente feita para um estímulo subsequente. Crença estética. O ouvinte traz para a música não somente experiências musicais, associações e disposições, mas importantes crenças como a natureza e significado da experiência estética em geral e a expectativa em particular. A presunção de que na arte nada acontece sem um motivo e que qualquer causa dada deve ser necessária e suficiente para o que ocorre é uma condição fundamental para a experiência da arte. Continua na próxima aula.